Então tá bom, olha só, gente. Nós vamos começar a palavra agora. E a gente vai falar a respeito do tema de todo o ano que vem, a partir de hoje. Algumas pessoas já ouviram eu falar a respeito disso, mas todo o ano de 2022 nós vamos tratar a respeito de intencionalidade, de sermos intencionais. Intencionais será o tema do ano da FT em 2022. E a gente vai falar um pouco sobre isso para que você entre nesse assunto, mas eu tenho certeza que a gente só vai dar vai ser uma pitadinha assim a respeito desse assunto, porque é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Em 2022, o Espírito Santo de Deus está chamando a gente para ser intencional de verdade, sabe? Para ter a intenção correta no que eu vou fazer e para entender que cada ação que eu tenho, ela tem uma intenção. E ela pode ser boa ou ruim. E a gente vai começar a falar isso a partir de hoje mesmo, a respeito desse tema, sobre ser intencional. E aí eu vou começar perguntando para você. Olha só, a gente está em dezembro, né? Começamos dezembro agora, dia 5. Tem alguém que está estudando ainda? Tem alguém que está com medo de não passar de ano? Tem? Sinceridade é tudo, não é verdade? E olha só, quantos de vocês passaram o ano inteiro sem estudar, e aí agora chegou o final do ano e você percebeu, cara, se eu não estudar agora vai dar ruim. E aí agora, no final do ano, você está prestes a reprovar, você está prestes a acontecer um caos na sua vida, seus pais provavelmente vão cortar as coisas que você mais ama, você vai não poder mais fazer, ou se seu pai talvez não é tão assim, você mesmo já vai ter que conviver com a culpa de ser um repetente, tá ligado? O nome repetente já é ruim, tá ligado? Tipo, esse cara ele tá aí na sala, mas tipo, já dá pra ver até pela altura do cara que ele não é de lá, sabe? Ele não se sente mais parte, aquela culpa, um ano atrasado, quando você chega... Quer ver quando você era para estar se formando, você está no segundo ano, no primeiro ano ainda, você percebe o quão ruim isso é. Mas sempre que você deixa de estudar durante o ano, tem uma coisa que você vai fazer no final do ano, que é o quê? Estudar com a sua vida, certo? É ou não é normal que a gente faça isso? Quantos de vocês talvez fizeram isso? Exatamente, chegou outubro e você percebeu assim, cara, vai dar ruim, agora eu preciso me mexer. E aí você, cara... Tipo, tudo que você não fez durante o ano, você começa a fazer. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano, eu odiava química, né? Mais alguém? Tem alguns? Eu odiava química demais, assim. E o primeiro ano é exatamente o primeiro ano onde a ciência é dividida em química e biologia e tudo mais. E aí, cara, quando eu entrou no assunto de química e da tabela periódica e não sei mais o que, cara, eu odiava, de verdade, assim. E eu lembro que o meu primeiro boletim foi... eu não estudei nada. E aí, de repente, eu vi que o meu primeiro boletim veio com uma média 4. Daí eu falei, caraca, mano. E aí todas as outras minhas médias eram boas. Eu sempre tive bastante facilidade com o assunto. Mas aí, quando veio aquele 4, o meu professor, ele era um cara, assim, baita ligadão, assim. E ele me odiava. Porque eu não gostava da matéria dele, né? Consequentemente, eu não gostava do que ele gostava, ele não gostava de mim daí. E aí, quando eu lembro que eu recebi aquele 4, tipo assim, foi como que um choque pra mim, né? Primeiro que eu tenho que levar pro meu pai esse boletim, né? Pra minha mãe, que não eram os caras mais tranquilos do mundo. E aí, eu olho aquele 4 e aí eu me dou conta de que eu tava me tornando um mané, sabe? Tipo, cara, olha só isso, cara. Eu posso até não gostar dessa matéria, mas poxa... eu estou me tornando um cara que o próprio professor detesta. E aí, quando isso aconteceu, eu caí em mim. Eu sempre tive muito essa tranquilidade de não deixar para a última hora, assim. Eu caí em mim naquele primeiro trimestre, naquela primeira média. E eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí eu comecei a estudar biologia. E todo aquele repúdio que eu tinha de biologia, de química, desculpa. Estudar química. Todo aquele repúdio que eu tinha a respeito de química... A partir do momento que eu fui estudando aquela matéria e tendo conhecimento, cara, eu começava a assimilar a tabela química toda e todas as coisas e os elementos. E eu lembro que eu estava trabalhando num lugar que trabalhava com muitos elementos químicos em materiais. E aí, muitas das atribuições dos materiais eu acabava precisando saber. E comecei a fazer essa ponte entre o meu trabalho, onde eu estava estudando, entre a química. E eu comecei a gostar de química. Olha só. Comecei. E aí meu segundo boletim veio um 8. O meu outro veio um 9 e eu finalizei com um 10, assim. E eu lembro que quando eu finalizei aquele ano, o meu professor de química, eu era o melhor aluno que ele tinha. Tipo, ele me amava já.
sabe? Veio de um extremo ao outro. E olha só que legal. Talvez você pode não perceber, mas a verdade é que às vezes a gente vive de qualquer forma e a gente não se torna intencional. Mas quando a gente cai em si, assim como você caiu no final do ano e começou a estudar para valer uma matéria, você primeiro quebrou alguns preconceitos. E segundo, a partir do momento que você começa a estudar algo, você começa a conhecer aquilo. E quando você conhece algo, você pode defender algo. Às vezes a gente acha que quando a gente não está nem aí para alguma coisa, a gente não está sendo intencional, mas isso não é verdade. Porque quando eu não estou sendo bem intencionado, eu estou sendo mal intencionado. Todos nós sempre seremos intencionais. Seja para o bom ou seja para o ruim, não tem um meio termo. Ou você vive uma vida sendo com uma boa intenção, sendo intencional da forma correta, ou você vai viver uma vida de uma forma mal intencionada. E aí isso vai lembrar, né? Aquela época que a gente pedia para namorar, e aí ia perguntar para os pais, e a pergunta dos pais para o menino sempre era: qual é a sua intenção com a minha filha? Não é? Você deve ter visto já em filme, alguma coisa do tipo. Tomara que seu pai faça isso, com o miserável vai querer namorar contigo, né? Mas sempre perguntava qual é a intenção, porque a intenção é o que mostrava o coração, certo? A nossa intenção sempre vai mostrar o que mais domina o nosso coração. Aquilo que eu faço, aquilo que eu me intenciono, aquilo que eu tento fazer e que eu me dedico em fazer, sempre vai mostrar o que está dominando o meu coração. Quando eu não era intencional com química, é porque eu não amava química. Então o que eu mostrava era um desprezo e uma má intenção. Mas quando eu estudei química e comecei a dominar aquele assunto a ponto de gostar daquilo, o meu coração mostrava e defendia o que era química, a ponto de que eu estava explicando até para as outras pessoas. E aí olha só, vou fazer outra pergunta a respeito de intencionalidade. Essa aqui é das boas, hein? Quem é que já estava muito doente? Ah, não passou, desculpa. Vamos lá, agora vai. Você já ficou doente em alguma data importante? Que se não fosse uma data importante, você ia ficar doente de verdade, assim. Tipo assim, não dá para ir para aula hoje. Mas assim, perto daquela data tinha algo muito importante. E aí você fingiu que estava bem só para poder ir? Porque, cara, não vou falar que eu não estou bem, porque senão meu pai não vai deixar eu ir. Então eu vou ser intencional em não divulgar a minha dor, mesmo que esteja doendo, só para que eu possa ir naquele lugar, porque eu não quero deixar de ir no lugar que todos os meus amigos vão. Já fez isso? Se você não percebe, cada vez que você age assim, você age intencionalmente. Você faz um plano na sua cabeça e fala assim: cara, seja para isso, seja para a matéria que você talvez precisa recuperar a nota, você pega e dedica o seu dia e você fala assim: eu vou ser intencional. Eu vou estudar a respeito disso, porque se eu estudar eu vou conseguir tal nota. E se por acaso isso não for suficiente, ainda tem, eu esqueci o nome daquele negócio que você faz depois ainda para recuperar, para a última recuperação. É isso aí, o que faz para recuperar, bom, né? Sabe, você ainda faz isso e você faz todo um plano para que você consiga passar de ano, certo? E quando você quer ir em algum lugar, também você faz um plano, uma trajetória, você traça um caminho porque você quer chegar a algum lugar. Porque a gente é intencional, Deus nos fez intencional, Deus nos fez para intencionalidade. Às vezes a gente é que não percebe isso. E quando a gente vai pesquisar qual é a definição de intencionalidade ou de ser intencional, você vai ver que aquilo que é intencional é feito de um propósito, é feito por querer, é intencionado, é proposital, deliberado. E aí eu preciso te dizer um negócio, que talvez você não se dê conta disso, mas você foi feito por querer. Às vezes a gente acha que só as nossas intenções têm a ver com intencionalidade, mas tem uma coisa que Deus é intencional. Não existe ninguém que seja mais intencional do que Deus. Quando Ele soprou o fôlego de vida ao homem, quando Ele criou a terra, quando Ele criou todas as coisas que Ele criou por um propósito, Ele criou por querer, Ele criou porque Ele sabia o que estava fazendo. E aí talvez você olhe para a sua vida e você se questione se realmente acertaram quando você nasceu. Porque você pensa assim: cara, se eu não tivesse nascido, eu não ia precisar viver nessa luta para não ir para o inferno. E aí, porque se eu tirar minha vida eu vou para o inferno, se eu não fizer as coisas certas eu vou para o inferno. A gente vive nessa vibe de que a vida é se livrar do inferno, porque a gente não entendeu o nosso propósito e que nós fomos feitos intencionalmente por Deus por um propósito muito claro. E se você for questionar, se você for conversar com algum adolescente, você vai ver que o maior dilema da nossa faixa etária é: qual é o meu propósito? Ou ninguém aqui tem dúvida do seu propósito?
O maior questionamento da nossa faixa etária, das faixas etárias dos adolescentes, é: qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu acordo de manhã? Eu preciso dizer um negócio: todas essas respostas estão quando o seu coração for intencionado para perto de Deus, porque você vai conhecer tanto a vontade dele, que isso vai se fazer mais claro no seu coração. A questão é que às vezes a gente vacila na primeira regra do rolê, tá ligado? Olha só, quando a gente vai ler a Bíblia, a coisa mais clara que a Bíblia vai nos dizer é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. A primeira regra a respeito do amor é que eu ame a Deus acima de todas as coisas. Porque só quando eu amo a Deus da forma correta, eu entendo o quanto Ele me amou. Só quando eu me movo em entender tudo que Ele já fez por mim, tudo que Ele é para mim, o quanto Ele planejou a minha vida, o quanto Ele se entregou da forma correta. Sabe, uma humanidade que virou as costas para a criação, mas mesmo assim para o Criador, mas mesmo assim o Criador fez um plano para redimir a criação. Uma humanidade que a todo momento vira as costas para o seu Deus, que é a melhor coisa da sua vida, mas mesmo assim Ele continua de braços abertos. Quando eu aprendo a amar esse Deus, que é intencional comigo da forma correta, quando isso acontece, só ali eu consigo amar o meu próximo da forma correta. Porque se eu falar para você assim, ó, ame seu próximo como a si mesmo, vai ser muito fácil, porque a maior parte de vocês nem se ama. Então eu vou amar de qualquer jeito. E se eu viver de qualquer jeito, eu vivo uma vida mal intencionada. Porque daí se eu faço algo por outro que não é legal, não dá nada, o problema é dele. Cada vez que eu me torno dessa forma egoísta, eu esqueço que o meu propósito, e aí talvez você vai trazer clareza, isso eu disse para você. Você quer descobrir seu propósito? Olhe para o lado. Está aí. Essa pessoa e qualquer pessoa que esteja ao seu redor é o seu propósito. O propósito da sua vida sempre será esse, porque nós fomos feitos para ser um ser coletivo. Quando nós fomos criados, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, eles olharam para nós e falaram assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não foi Deus falando assim: eu vou fazer algo legal, porque eu sou bom. Eu vou fazer algo legal que vai ser legal também, mas não vai ser a minha semelhança. Até na nossa criação nós fomos feitos para ser coletivo. E cada vez que eu não me torno coletivo, cada vez que eu me torno individual, cada vez que eu tento ser só exclusivo para mim, de alguma forma eu vou dar continuidade à minha vida de uma forma incorreta. E aí eu vou deixar de ser intencional da forma correta. Porque se eu não me movo a pessoas, se eu não me movo a esse propósito, que é tudo que está ao meu redor e todos que estão ao meu redor, eu me movo a mim mesmo. E cada vez que eu sou egoísta, eu machuco alguém ao meu redor. Toda menina com o coração partido é resultado de um cara que não amou ela como Cristo amou a igreja, como Paulo escreve. Todo rapaz com o coração partido é resultado de uma menina que talvez usou o coração dele porque achava que precisava de uma coisa, mas não sabia realmente que precisava. Cada vez que nós nos tornamos individuais, nós machucamos alguém. E cada vez que eu me torno individual, eu me torno mal intencionado. É por isso que os pais perguntavam: qual é a sua intenção com a minha filha? Porque eles queriam entender se realmente o que estava no seu coração era o que faria bem para você, ou se você queria amar para fazer bem ao outro. Porque relacionamento sempre vai ser isso. E aí deixa eu te fazer outra pergunta. Você já fez algo errado sabendo disso? Você sabia que não era para fazer um negócio, fala assim: não faz isso, cara, pode dar problema. Só que quando deu problema, não foi quem te avisou que viu. Aí chegou alguém lá e falou assim: cara, o que você fez? E você teve a boa desculpa de falar: desculpa, eu não sabia. Já fez isso? Fala, pecador. Fala. Todo mundo já fez isso um dia. Porque eu não sabia é a desculpa do egoísta. Que ele sabe que ele não deveria ter feito, ele sabe que não deveria ter ido, ele sabe que não deveria ter insistido, ele sabe que não deveria ter buscado aquilo, mas mesmo assim, mesmo ele sabendo, ele vai lá e faz. E quando o problema acontece, ele pega e o que é melhor falar? Desculpa, eu não sabia. E talvez isso repercute e explica porque a nossa geração tem se tornado cada vez mais fraca. É uma geração boa de desculpa, e cada vez que você é bom de desculpa, você vai ser ruim de arrependimento.
Cada vez que você for bom nas suas desculpas, você vai ser um péssimo cara que vai mudar de verdade. Quando você sabe que algo não é para ser feito, cara, quantas vezes isso acontece, cara? Quantos de vocês já fizeram isso, de saber que não era para ir para um lugar, não era para ir para uma festa, não era para ir para um lugar, você falou assim, pai, seu pai não deixou, aí o que você fez? Falou que ia dormir no seu amigo para ir. Você consegue entender o quão infantil você é quando faz isso? Porque às vezes a gente não se dá conta disso, cara. E olha só que é a loucura do cristão, tá ligado? Porque para fazer a vontade de Deus, ele quer confirmação, profeta, escritura, carta, contrato com o destino, assim, não vai dar tudo certo. Para fazer o propósito de Deus, ele quer que tudo esteja escrito. Para fazer coisa errada, cara, você faz um plano perfeito para que ninguém descubra, para que ninguém saiba. A gente é péssimo, velho. É por isso que Agostinho fala, né? Acho que é Agostinho que vai falar: tudo que existe de bom em mim é Cristo, tudo que existe de mal em mim sou eu mesmo. Que a gente só vai entender realmente que a gente foi feito por um propósito, que Deus nos fez por querer, que Deus nos fez por um propósito de verdade, quando a gente parar de agir infantil, de uma forma infantil, de a gente questionar tanto a respeito da vontade de Deus, questionar tanto a respeito de qual é, o que eu tenho que fazer, mas para as coisas erradas a gente fazer com tanta facilidade, sabe? Com tanto, vamos, bora. Vamos fazer tal coisa lá na igreja? Não sei, tem que ver, eu vou orar, acho que não. Eu orei e eu acho que não é para mim no retiro. Cara, o cara que fala para mim isso aí, o cara não orou, sabe? E eu já ouvi isso aí. É impossível, velho. Por que Deus não ia querer que você fosse, sabe? Aí eu tava orando, acho que eu não vou na FT nessa semana. Cara, sabe o que é pior do que dar desculpa? É espiritualizar a sua desculpa. Eu tenho um nojo de crente que fala que eu tava vendo aqui, e eu acho que não é bem a vontade de Deus para agora. Se não é para agora, é para quando, mano? Porque para você fazer pecado, você faz assim, não precisa nem marcar. Você já vai. E aí para as coisas mais básicas da sua fé, você sabe, você faz ideia de que você está construindo o seu caráter para a sua vida. Se você não mudar agora, você não vai mudar depois. E sabe o que vai acontecer se você não mudar agora? Você um dia vai construir uma família. Queira ou não, você vai um dia construir uma família. Mas talvez seja uma porcaria de uma família. E se você construir uma porcaria de uma família, consequentemente você vai ter filhos ruins e a humanidade vai continuar sendo ruim. Mas se você entender que aquilo que Deus tem para a sua vida e Ele te fez por querer, por um propósito, Ele sabe para que Ele te fez, e você viver entendendo isso e amando a Ele e respeitando os princípios dEle, cara, a gente vai começar a sarar essa terra. Mas a gente não se dá conta disso às vezes. A gente tenta viver na brincadeira de achar que relacionamento é qualquer coisa, de que eu posso viver de qualquer jeito, de que eu posso escolher o que eu quero agora, porque lá na frente eu posso pedir perdão e as pessoas vão estar de braços abertos. A vida é muito mais do que o perdão que você recebe. A vida é sobre o quanto você é transformado dia após dia. Porque perdão qualquer idiota tem. Deus amou a todos. Mas a história só é escrita por pessoas que mudam e se tornam melhores, dia após dia, mais parecidas com Cristo, mais parecidas com Jesus. E eu só posso fazer isso se eu for intencional. Ninguém acorda com vontade pra caramba de ler uma Bíblia. Ninguém acorda morrendo de vontade de orar. Ninguém acorda e fala assim, agora eu vou ungir uns negócios aqui. Ninguém é normal assim. Você precisa ser intencional para ser assim. Mas deixa eu falar um negócio. É só você começar a ser assim que você começa a ver as coisas mudar ao seu redor. Quando você sabe que toda a sua vida ela é por uma intenção, você para de arrumar desculpas para não ser melhor do que deveria. Sabe o que acontece hoje em dia? Todo mundo gosta de uma boa desculpa, né? Como eu falei antes. Então o cara fala assim, cara, não, é o meu desejo, a minha opção sexual é essa, porque eu sou assim, eu nasci assim. Essa é a boa desculpa de um cara que não quer mudar. Porque qualquer pessoa sempre terá algum desafio na sua sexualidade. Ela não precisa ser homossexual para isso. A verdade é que quando a gente se submete à vontade de Deus, Ele trata o nosso ego, Ele trata o nosso caráter para que a gente consiga ser correto nisso. Então sempre vai existir desafios.
Não é que, eu nasci assim. Sim, porque é mais fácil você falar isso do que mudar. Não é verdade? É mais fácil. O que todo mundo que trai fala? Foi Satanás. Porque é mais fácil expulsar o demônio do que tratar o caráter, né? Todo mundo que erra fala, eu não vigiei. Vai rachar uma lenha, né? É claro que você não vigiou, você foi mal intencionado, você sabia. Você sabia. Você sabe disso. Cada vez que você errou, cada vez que você falhou, cada vez que você caiu, você fez com que tudo acontecesse para ter acontecido aquilo. E aí depois você tenta achar um culpado ainda. Porque é mais fácil do que eu bater no meu peito e falar assim: ei, desculpa, eu errei de verdade, foi eu. E se a gente não entender isso, a gente vai viver na síndrome do Chaves, de fazer errado, de saber que está errado, mas de falar: desculpa, foi sem querer querendo, desculpa aí. Eu não sabia que eu ia machucar tanto o coração dessa menina. Eu não sabia que realmente ia acontecer isso. Desculpa, eu não sabia que se eu não tivesse ido naquele dia, eu ia ter feito tanta falta, sabe? Eu não sabia que se eu não tivesse obedecido tal coisa, isso ia ter acontecido. É isso que qualquer idiota que mata alguém numa BR porque estava bêbado dirigindo fala: desculpa, eu não sabia que isso ia acontecer. Desculpa, eu não queria ter matado ninguém. Desculpa, eu não queria ter matado seus filhos. Desculpa, eu não queria ter furado o sinal e destruído a sua família. Mas a verdade é que quando o sinal estava vermelho, mas a pessoa cruzou, ela sabia que existia um risco nisso. A verdade é que quando você sabia que não deveria ir para casa daquela pessoa sozinha, porque ia ter um problema, você insistiu em ir mesmo assim. A verdade é que você sabia sim. E cada vez que nós fazemos algo sabendo, mas mesmo assim insistimos, nós nos tornamos mal intencionados. E cada vez que eu me torno mal intencionado, eu trago maldição para a minha vida e culpa para a vida de outras pessoas ao meu redor. Sabe o que é mais triste num acidente onde alguém perde a família? É a pessoa que perdeu falar assim: cara, eu acho que a gente não devia ter saído de casa aquele dia. E a culpa nem é da pessoa. A vida é muito mais séria do que a gente imagina. Você não está aqui por um acaso. Você não é uma circunstância do acaso. Cada ação sua, ela vai ter alguma reação. Cada palavra que você liberar, cada coisa que você fizer, e deixa eu falar mais do que isso, cada coisa que você não fizer vai repercutir alguma coisa. Porque se você se omite, você deixa de omitir. Se eu me omito, eu não emito. Eu não faço, eu não mudo ninguém. E talvez um dos problemas dos cristãos não seja o fazer errado às vezes, seja o não fazer certo. Senhor, eu estava pensando, eu não sei se acho que eu não vou fazer teologia. Acho que eu não vou fazer tal coisa. Sabe, nós nos deixamos de tornar algo que poderia estar transformando a vida das pessoas. Porque a gente pensa assim, teologia, eu não vou estudar teologia, porque teologia é para quem prega, para quem é líder. O Heckman faz, talvez, ele vai fazer. Mas eu não. Porque eu não preciso, eu só vou ser uma pessoa normal, eu quero ser veterinário, médico, advogado. Então não vou estudar. Aí o que você se torna? Um cara que não tem a capacidade de defender o evangelho. Mais uma ameba gospel sentada nos bancos da igreja, que senta todos os dias no culto, mas não muda a vida de ninguém, só sobrevive. Deus não te fez para isso, Deus te fez por querer. Deus te fez para um propósito. Não é possível que você olhe para a sua vida e questione coisas que você já deveria ser há muito tempo, e ainda fica se questionando se, eu acho que não. Deus quer usar a sua vida. Como é que você faz isso? Você precisa ter insumo, você precisa ter conteúdo, você precisa ter essência, e você só vai buscar isso estando perto de Cristo e se capacitando nele. É impossível não ser intencional. A omissão também é pecado. O Tiago vai dizer: aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, peca, está errado. E o pecado sempre vai resultar numa coisa chamada morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que eu digo, e vocês já ouviram eu falar isso muitas vezes talvez, e alguns vão ouvir pela primeira vez, que seja: quando você peca, alguém morre. A omissão, esse lugar onde eu não me torno aquilo que eu deveria ser, sempre vai ser um lugar de morte para alguém no meu redor. Porque deixa eu te falar um negócio:
você já era para estar carregando coisas muito mais preciosas dentro do seu coração, pelos lugares que você frequenta e pelo conteúdo que você recebe. Mas quando você não está no lugar certo, com a intenção correta, você se torna mais alguém que recebe informação, mas essa informação só passa por ali. Mas quando eu estou no lugar certo, com a intenção correta, com o coração correto, tudo que eu recebo eu absorvo. E quando eu absorvo isso, sabe o que acontece? Deus coloca. Aí você pode absorver ou não. Deus sempre vai colocar pessoas precisando daquilo que você recebe ao seu redor. Mas você tem duas opções: você absorver e conseguir transmitir para gerar vida, ou você não está nem aí no lugar certo e gerar morte em pessoas que às vezes precisavam de uma resposta de Deus e estão do seu lado. Na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua casa. Talvez existam pessoas que precisam de uma resposta de Deus, que estão no seu coração, ou que deveriam estar. É impossível não ser intencional. E se eu não entender isso, cara, eu vou viver de qualquer forma, e eu vou achar que não muda nada, não vai ter nenhum problema. Ah, isso aqui não tem problema nenhum, nada tem problema. E a vida não é sobre o que dá problema ou não dá problema. A vida é sobre o quanto a essência de Cristo me transforma, e eu posso, a partir disso, transformar outras pessoas. Cara, deixa eu te falar um negócio. É impossível ser intencional, sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é intencional. É por isso que você não pode não ser intencional. E deixa eu te falar uma característica de Deus. Isso aqui é um negócio muito legal. Quantas vezes você já olhou para alguma coisa que estava acontecendo na sua vida e você achou que aquilo não era para o seu bem? Você queria ir para um lugar e não pôde ir. Você queria que aquela pessoa te amasse, ela não te ama. Você acha que a sua vida acabou por causa disso, né? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou, cara, é impossível, cara. Por que Deus não... Por que Deus? Quantas vezes o nosso questionamento para Deus foi exatamente esse: por que Deus? E quantas vezes, logo depois disso, você chamou isso de livramento? Eu ministrei sexta-feira num retiro, e eu falei sobre intencionalidade lá. E aí quando acabou o momento do culto, o líder ficou conversando por um bom tempo com um rapaz. Cara, o cara chorava muito assim. E aí eu fui perguntar se estava tudo certo com ele. Daí ele falou, tu destruiu com o menino? Eu falei, não, cara, não foi a intenção. E ele falou, cara, esse menino, talvez vocês não lembrem disso, mas muitos anos atrás teve uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, numa boate Kiss. E morreu, cara, não sei quantas pessoas morreram. Sei que os corpos eram tirados em caminhões de tantas pessoas que estavam lá dentro, porque incendiou a boate, as pessoas morreram todas asfixiadas pela fumaça. Negou uma tragédia gigantesca. Até agora está rolando julgamento a respeito disso. Ele falou assim, esse menino que está aí, ele tem até hoje o ingresso comprado, e ele não sabe por que ele dormiu naquele dia. Ele não sabe, ele pegou no sono. Ele fala assim, cara, eu não sou de pegar no sono. Ele pegou no sono, ele não sabe por que ele dormiu. Quantas vezes você já percebeu que você estava andando com alguém, de repente, na chatice da sua mãe, na chatice do seu pai, você falou, tá, eu não vou andar. E aí você viu aquela pessoa se perdendo. Livramento. Porque Deus é tão intencional que Ele sabe cada passo da sua vida. Deus sabe por que você está aqui hoje. E por isso que eu falei, cara, está aqui quem precisa estar. Essa é uma tarde que Deus nos chamou para a gente ser relembrado de algo tão simples que é: ninguém está aqui por acaso, cara. Tem um propósito para o seu amanhecer, tem um propósito para a sua vida, sabe? Existem pessoas esperando que você se manifeste como alguém maduro, que absorva de verdade aquilo que você recebe e transforme as pessoas. A vida não é algo por acaso, você não vai deixando acontecer, sabe? Não é sobre isso. A vida é sobre: eu acordo de manhã e eu sei que eu vou transformar alguém. Eu acordo de manhã e eu sei que alguém precisa respirar mais leve, porque eu respiro também, porque eu vou estar perto dessa pessoa. Não é possível que os aflitos continuem aflitos perto de nós. Primeira Coríntios 10:31 é o versículo mais básico a respeito de intencionalidade que existe. Ele vai falar assim: assim quer vocês comam, bebam
ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Alguém não comeu hoje? Alguém não bebeu água hoje? Alguém... Tá errado. Vai dar pedra nos rins isso. Alguém não fez qualquer outra coisa? Sabe o que a Bíblia nos remete? Qualquer coisa, das mais simples às mais extraordinárias, não importa. Mas começa pela simples. Faça qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer precisa ser para a glória de Deus. E quando a gente fala sobre glória de Deus, parece que tipo, sei lá, a gente está reverenciando, fazendo alguma coisa. Não, cara. A nossa atitude precisa ser simples o suficiente e transformadora o suficiente só para que as pessoas lembrem que Deus é real. Você já se questionou se estava no lugar certo? Talvez você está se questionando isso. Se Deus é intencional o suficiente e Ele te plantou exatamente no lugar que você deveria estar. Deus é intencional. Romanos 8:32 vai dizer: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe, Ele sabe porque nos fez, e Ele nos ama tanto, Ele tinha tanta certeza quando nos criou, que Ele entregou o seu filho, e Ele sabia que valia a pena. E talvez a gente não se questiona, ou às vezes a gente não se dá conta de que vale a pena. Eu não daria minha filha por ninguém. E Deus colocou na balança e falou: vale a pena. E entregou Jesus. Foi intencional o suficiente. E Ele não só entregou, como Ele também liberou a palavra dizendo assim: Ele não vai nos dar também tudo que a gente precisa? Você está preocupado com o quê? Se Ele é intencional, se Ele cuida de você muito melhor do que você mesmo. Deixa eu falar um negócio. Quando você se torna intencional, você sempre vai tornar a vida de alguém melhor. E olha só esses exemplos, cara. Eu não estou nem falando de cristão aqui, hein? Existe um cara chamado Benjamin Franklin, que ele inventou a eletricidade. Tem algo mais ruim do que você ficar sem energia à noite em casa, no verão ainda, tipo com os mosquitão? Tem algo pior do que isso? Sempre que você fica sem energia, você se questiona assim: cara, como as pessoas viviam antes disso? Não é? Existe um cara chamado Walt Disney. Ele foi demitido do emprego dele porque ele não era criativo. É sério, a história de vida dele é essa. Ele foi demitido porque ele não era criativo o suficiente para o trabalho. Ele criou um parque. E aí conta a história que ele faleceu antes do parque ser inaugurado. E aí quando foram inaugurar, a esposa dele ainda viva, olharam para ela e falaram assim: como seria bom se o seu esposo estivesse aqui para ver isso. Sabe o que ela respondeu? Ele viu isso tudo antes mesmo da gente. Porque ele tinha a intenção de construir aquilo, ele sabia qual ia ser o resultado. Alguém que viveu por um propósito. É por isso que todo mundo quer ir para Disney hoje. Entendeu? E aí Thomas Edison criou a lâmpada. Tá ligado? A lâmpada, velho. Você tem algo pior do que ficar no escuro? Você querer procurar alguma coisa, não tem luz no lugar onde você está procurando. Perdeu alguma coisa, você está andando na rua, não tem poste, não tem nada, você tenta achar e não acha. Tem que pegar a lanterna, aquela lanterna parece que não ilumina direito. O cara criou a lâmpada. Dizem que ele criou a lâmpada de mais de 100 tentativas, é que ele deu certo. Você está desistindo na primeira, falando que não é mais da vontade de Deus? Você precisa ser intencional o suficiente para não desistir quando a coisa adversa acontecer. Porque Deus nunca nos isentou de ter momentos adversos. Deus nunca disse assim: não, faz de primeiro o teu plano que vai dar tudo certo. Não existe esse contrato assinado com Deus. Existe um contrato de dependência com o nosso coração para Deus, de falar assim: Deus, se não der certo, mesmo assim eu vou continuar, porque eu confio que você tem o melhor para mim. Ah, eu tentei fazer tal coisa na igreja, não deu certo. Quem disse que era para ter parado? E quem disse que cultura se constrói de qualquer jeito? Cultura se constrói com cultivo. Todos os dias eu insisti em algo até que aquilo se torne algo comum. Eu nunca vou transformar algo do dia para a noite. Casas não são construídas do dia para a noite. Nada de que tenha valor de verdade é feito do dia para a noite. Deixa eu falar um negócio, cara. Quando Jesus se entregou por você,
Quando Deus te fez nascer onde Ele nasceu, na casa que você nasceu, na família que você nasceu, quando Deus te colocou onde você está, Ele fez isso porque Ele tinha um propósito para a sua vida. E eu tenho que falar um negócio para você, tá? Deus viu algo muito mais incrível que o parque da Disney na sua existência. Talvez é você que precisa enxergar. Cada vez que eu vejo um ser humano construindo algo incrível na terra, eu preciso olhar para isso e falar assim: Deus, imagina só o que você tem para mim. Porque se a mão humana pode fazer algo incrível, imagina o que a mão divina pode te construir. Deus te fez por um propósito muito mais incrível que a invenção da lâmpada, muito mais incrível que a invenção da eletricidade. Willis Carrier, o cara que inventou o ar-condicionado, Deus te fez com muito mais propósito do que um ar-condicionado. Porque você é muito mais do que um objeto. Você é um ser que transforma as coisas ao seu redor. E é sobre isso que o mundo tanto padece e clama, sabe? Quando eu me torno intencional, eu sempre vou tornar a vida de alguém mais leve. Sempre que eu for intencional, a vida de alguém vai ser mais leve. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu alguém construir alguma ponte em 10 segundos? Alguém já viu? Caiu a ponte lá. Vamos fazer uma outra. 10 segundos estava pronto. Alguém já viu isso? Mas quando as pontes estão prontas, quanto tempo você demora para passar numa ponte de carro? Segundo, certo? Pontes são construídas por pessoas intencionais, para que a vida de outras pessoas se torne mais leve. Imagina só, eu moro lá no Salto Norte. Eu devo passar no mínimo por umas 10 pontes até chegar aqui. Eu nem percebo a maioria delas. Imagina se não tivesse nenhuma. Primeiro que eu ia chegar aqui, talvez eu ia ter que ter saído ontem para chegar. E mato, e facão, e tal, e bota. Sabe? Quando alguém se torna intencional, a vida de alguém se torna mais fácil. Quando alguém dá na telha assim, vou fazer algo, cara, e isso vai tornar a vida de alguém melhor. Intencionalidade é sobre isso, sobre o quanto eu consigo transformar a vida de alguém em algo mais leve, mais rápido, que flua mais. O irmão André, aquele cara que tem uma... Não o porteiro, o cara da Missões Portas Abertas, que é aquele cara do Fusca que entregava a Bíblia e tudo mais. Ele tem uma frase: se você considera que a sua vida seja um tédio, talvez seja porque você não está sendo suficientemente radical em relação a Jesus. Tem alguém lendo com a voz do irmão André ali de baixo, mas não é ele, de verdade. Quer queijo, meu filho? Mas sabe, se talvez a sua vida ela é muito entediante, se a sua vida talvez ela não tem sentido, talvez é porque você não está vivendo radicalmente e intencionalmente por Jesus. Porque deixa eu te falar, cara, deixa eu relembrar o seu coração. Todos os momentos em que você viveu uma experiência marcante com Deus, isso foi resultado de uma intencionalidade da tua busca. Quando você foi batizado pelo Espírito Santo, por quantos meses talvez você clamou, jejuou, pediu por isso? Quando você recebeu uma palavra que você pedia a Deus há muito tempo e você recebeu essa palavra, você foi cheio de Deus. Quando você clamou e buscou por uma entrega e aquilo marcou a sua vida, sempre os momentos mais marcantes da sua vida são resultado de uma busca intencional por que algo acontecesse. Cada vez que eu me torno intencional na minha busca, eu vivo coisas extraordinárias. E cada vez que eu me torno intencional naquilo que eu estou clamando, naquilo que eu estou buscando, isso marca tanto a minha vida a ponto de que eu não consiga mais ser a mesma pessoa. E se talvez de alguma forma hoje você está aqui, você olha para a sua vida e fala assim: cara, não tem acontecido nada de muito legal na minha vida, você vai concordar comigo que a verdade é que você não tem buscado como um dia já buscou. Você sabe disso. Ah, cara, eu não sinto mais Deus. Você está buscando? Quando pergunta, a primeira coisa que você fala assim: sim. Como? Quanto?
incessantemente, é impossível. Porque a Bíblia fala sobre um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E um Deus que fala que aquele que pedir, dar-se-vos-á. Se você de alguma forma não está experimentando e vivendo Deus da forma correta, tem duas opções. Ou você não está buscando de verdade, ou você está servindo a dois senhores. E a Bíblia fala sobre isso. Quando você tenta viver a sua vida, o seu achismo, as suas coisas, mas ao mesmo tempo você quer buscar Deus, cara, não vai dar. Você vai agradar um e desagradar o outro. E Deus é suficientemente completo nele, Ele não precisa de você dividindo Ele. Quando você quiser ser completo dele, Ele vai agir. Quando você quiser ser completo na sua entrega, quando você quiser ser completo naquilo que você realmente acredita e fala que acredita, Ele vai fazer. Quando eu me torno intencional, eu mostro ao meu próximo que Deus cuida dele muito melhor do que ele mesmo. Deixa eu explicar um negócio, olha só. Eu ministrei no retiro do Almagro algumas semanas atrás. Quando acabou o culto, eu fui pro meu quarto. Daqui a pouco entrou alguém no meu quarto e falou assim: Reca, posso falar contigo um pouquinho? Eu falei: claro, mano. Eu achei que ele queria perguntar alguma coisa e tal. Ele tirou do bolso um AirPods, fone sem fio da Apple. Ele falou: cara, Deus mandou te dar. Eu falei: não, mano, você não tá entendendo. Ah, é, cara, eu nunca nem quis ter um desse. Sabe aqueles negócios que você olha assim e fala: não, pra quê? Custa R$1.000 um daquele, tá ligado? Pra começar. Original, tal. Ele me entregou e falei: não, mano, não. Ele falou: cara, não, Deus mandou te entregar, não é mais meu, é teu. Cara, não é possível. E aí ele me deu. Eu tô usando pra caramba também, inclusive. Sabe? E aí, pensa numa parada boa, sabe? Sabe aquele negócio que você tem preconceito porque você não tem? Tipo iPhone. Quem não tem fala mal, tá ligado? Por quê? Porque você não tem, miserável. Quando alguém se torna intencional, a vida de alguém se torna melhor por isso. E aí a gente percebe que Deus cuida. Porque na minha lógica, no meu salário, nas minhas condições financeiras, eu nunca ia comprar um fone daquele, no máximo da Xiaomi. Entendeu? Que não é tão bom. Eu já tive um. De verdade. É humilhante de tão bom o outro. Quando alguém se torna intencional, alguém mostra para o outro que Deus cuida muito melhor da vida dele do que ele mesmo. Porque se eu tentasse cuidar da minha vida, cara, eu ia comprar qualquer fone, tipo um de R$10 eu ia comprar. Porque, cara, nas minhas condições, eu não vou ficar pagando mais do que um fone vale e tudo mais. Eu nunca vou ter um fone sem fio da Apple, eu pensei comigo já. Pra quê? Eu olhava os caras falando assim, eu pensava: isso deve perder, fácil pra caramba. Não perde, é bom, ele fixa pra caramba. Sabe, é maravilhoso aquele fone. Por quê? Deus cuida de mim muito melhor do que eu mesmo. Porque eu posso olhar pra mim e falar assim: eu nem mereço um fone desse. E aí Deus olha pra mim e fala assim: ei, mas deixa eu cuidar que eu faço até melhor do que você. Eu precisava comprar um notebook. Esse notebook aqui é um presente de Deus pra mim. Eu tinha um notebook, já tinha 7 anos de uso. Quando eu queria usar ele hoje, eu tinha que ligar ontem. Ele era horrível, sabe? Ruim, de verdade, assim, ele era muito ruim. E aí, cara, eu tava um tempo falando assim: Deus, eu preciso de um notebook, cara. E aí procurando, novo muito caro, tentando achar alguma coisa tipo usado, a galera que às vezes compra logo tá vendendo, já porque se aperta, algo do tipo. E aí, eu lembro que um dia, eu achei um notebook muito barato, um da Dell, top, cara, um i7, acho que já era 8ª geração, o cara anunciando muito barato. Cheguei lá pra ver o notebook, eu vi que era roubado. É sério, era roubado, tinha o código de patrimônio da empresa, uns negócios assim, o cara contou uma história pra parecer que não era. Eu falei: cara, esse negócio tá estranho. Eu saí de lá, eu podia ter ficado de boa, tá ligado? Eu saí de lá, eu liguei pra empresa e falei assim: ó, cara, notebook tal, eu gravei o código de patrimônio, vocês venderam? Eu falei: cara, não, a gente foi assaltado, mano. Eu falei assim: os 3 notebooks estão em tal casa. Eu falei: os caras foram lá buscar. X9? Eu não sei, eu chamo isso de... porque eu não posso estar feliz enquanto alguém perdeu. Deu uma semana, eu achei esse notebook aqui, é um Acer. Cara, maravilhoso, era o que eu precisava. Eu achei esse notebook, alguém chegou pra mim e falou assim: cara, eu tenho tal valor pra te dar. Eu não paguei R$1 nesse notebook. Eu me tornei intencional, Deus se tornou mais ainda comigo. Eu não tinha condição de comprar esse notebook.
Eu queria pra caramba, mas eu não tinha. Cada vez que eu me torno intencional, a vida de alguém se torna mais leve. Um tempo atrás a gente deu um violão pro Josué, deu um takamine pra ele, né? Eu vou falar sempre de ti agora. O cara, eu vou pagar esse violão, você tá falando. A gente comprou um violão pro Josué. Ele tinha um violão já bem velhinho e tal, tava meio avacalhado, não era muito bom também. Nem quando era novo era bom, tá ligado? Quando era novo era mais ou menos. E a gente falou, cara, a gente reuniu alguns amigos, a gente falou, cara, vamos dar um negócio legal, tal. A gente foi, comprou, cara, Deus preparou assim, ó, certinho, até o valor, a negociação, a gente conseguiu pagar bem, tipo, bem menos do que o normal. E aí eu lembro que quando a gente entregou pro José o violão, ele deu uma bugada. A gente falou, cara, é pra ti, no aniversário dele, no encontro da FT, a gente entregou pra ele e ficou assim. É sério, cara? É sério, cara? Ah, não, cara. É sério, cara. Meu, cara. Sabe? Bugou, travou o Nintendo. Porque, pergunte pro Josué, quando que ele ia comprar esse violão? E talvez ele olharia para as finanças dele, talvez ele olharia para o planejamento financeiro dele, talvez ele olharia para a conta bancária dele, ele falaria assim, cara, acho que daqui a uns 2 anos eu compraria esse violão. Isso é o Josué tentando cuidar da vida dele. E aí Deus, que é intencional, levanta alguém para tornar a vida de alguém melhor e mais leve. E aí sabe que quando eu me torno intencional e sendo resposta de Deus, eu mostro para aquela pessoa que Deus cuida da vida dele muito melhor do que ele mesmo. Cada vez que eu presenteio, cada vez que eu sorrio, cada vez que eu escrevo, cada vez que eu faço qualquer coisa por alguém, eu mostro para alguém que Deus cuida da vida dessa pessoa muito melhor do que essa pessoa mesma. Nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade às vezes, e deixa eu te falar um negócio, às vezes você vai cair em situações que nem é sua culpa o que está acontecendo. Talvez você vai estar estudando com alguém e aquela pessoa vai estar passando por uma necessidade, alguma coisa, você vai olhar para aquela pessoa e no seu julgamento, pecador, que você não consegue nem enxergar que você é muito pior às vezes, você vai falar assim, tá colhendo o que plantou. Mas deixa eu te falar um negócio, quando Deus te mostra alguma falta, quando Deus te mostra que alguma coisa está acontecendo, é porque Deus está te chamando para curar aquele lugar. Porque nem tudo vai ser sua culpa, mas tudo vai ser a sua responsabilidade. Mas não tenho culpa com isso. Quem disse que não é sua responsabilidade transformar? Quem disse que não é sua responsabilidade mudar esse lugar? Quem disse que não é sua responsabilidade mostrar que Deus continua se importando e ama muito mais do que a lógica humana? Intencionalidade é sobre isso. E eu creio que Deus está nos chamando para levantar uma geração de pessoas intencionais.